Agora mesmo começou. Os russos estão gritando perto de Pokrovsk. As forças armadas da Ucrânia avançaram. Os ocupantes estão sendo massacrados numa emboscada infernal. A linha de frente está fervendo. A Bielorrússia atacou duramente a Rússia. Que surpresa! Lukashenko está enrolando a língua. Agora ele fala sobre paz e Ucrânia. O poder de Putin enfraqueceu? Isto é uma extravagância. O novo drone ucraniano espalhou terror no inimigo, destruindo centenas de veículos. O mundo inteiro aplaude isso. Começou perto de Kherson. Os ocupantes caíram como dominós. A França apareceu exatamente quando era necessário. O golpe final contra o inimigo, com o apoio dos parceiros, está aqui. Tudo isso no nosso programa Ponto Infernal. Neste momento, uma reviravolta repentina na situação em Pokrovsk. O reforço das Forças Armadas da Ucrânia chegou. As batalhas finais começaram. O exército de Putin caiu numa armadilha. A máquina de moer carne da linha de frente está triturando o inimigo. Putin está indo aos extremos. O plano Turbo não funciona mais. De repente, ele inventou uma nova loucura. Encheu a cidade de grupos de sabotagem, mas aí deu de cara com a vingança feroz dos nossos. Que tipo de armadilha as Forças Armadas da Ucrânia prepararam para os inimigos depois disso? Não perca a seguir. As batalhas por Pokrovsk já duram mais de um ano. Durante esse tempo, o exército de ocupação quebrou todos os dentes, mas não conseguiu tomar a cidade, que está a um passo do fim da fronteira sul em Donetsk. A direção de Pokrovsk é prioridade para Putin. Ele transferiu 120 mil soldados do seu exército de ocupação para cá. Na direção de Pokrovsk, os ocupantes mudaram a tática de combate. Estamos falando do uso de colunas mecanizadas nos ataques às posições das forças de defesa da Ucrânia. Essa tática não havia sido observada nos últimos meses, até meio ano. É interessante notar que a mudança de tática está relacionada, em primeiro lugar, à mudança nas condições climáticas. Ou seja, os ocupantes contam que o clima chuvoso do outono vai reduzir significativamente a atividade dos drones FPV ucranianos. Desde agosto deste ano, as forças de defesa da Ucrânia não só conseguiram proteger Pokrovsk e os povoados vizinhos. Os defensores ucranianos libertaram quase 183 quilômetros quadrados de território e limparam mais 230 quilômetros quadrados do inimigo. Os ocupantes tentam avançar diretamente tanto em direção a Dobropoli quanto, consequentemente, em direção à fronteira administrativa com a região de Dnipropetrovsk. Mas, mais uma vez, quero enfatizar que tanto Mirnograd quanto Dobropoli, assim como Pokrovsk, são grandes centros industriais. E, consequentemente, dizer que, em um futuro próximo, os ocupantes conseguirão tomar o controle total da aglomeração de Pokrovsk, no momento, não há motivos para isso. Além disso, os combatentes ucranianos neutralizaram pelo menos 13.945 invasores russos, dos quais 8.402 foram perdas irreparáveis, 5.419 ficaram feridos. 124 foram feitos prisioneiros. Além disso, os ocupantes perderam quase 1.300 unidades de equipamentos e armamentos. Ou seja, estamos falando do uso da chamada tática de eu não poupar esforços, não importa o custo. Os ocupantes entendem perfeitamente que, desse número de veículos blindados, não são só tanques, mas também BMPs e BTRs. No máximo, até 20% deles chegam às posições das forças de defesa da Ucrânia. E, consequentemente, a mesma quantidade de tropas aerotransportadas, ou seja, de força viva. Os ocupantes usam essa tática, em primeiro lugar, para resolver questões de cunho político. Não se trata nem mesmo do aspecto militar. O ditador russo precisa, antes do início do processo de negociações na Hungria, mostrar aos Estados Unidos uma suposta existência de sucessos táticos do exército de ocupação. Apesar das perdas e da falta de pessoal, recentemente um grupo inimigo de sabotagem e reconhecimento conseguiu penetrar no centro de Pokrovsk. Páginas locais relatam que, durante o avanço, os russos recorreram à violação do direito humanitário internacional e mataram cidadãos da cidade. Isso aconteceu na região da estação ferroviária. Uma mulher foi salva por milagre por um morador local.
Infelizmente, os ocupantes estão usando cada vez mais os moradores de Pokrovsk como escudo humano ou simplesmente atirando em pessoas desarmadas bem nas ruas da própria cidade. No entanto, os ucranianos estão defendendo bravamente e eliminando o inimigo ainda na encada de Pokrovsk. Neste vídeo, os defensores de Pokrovsk neutralizaram 10 ocupantes de uma só vez com um único drone FPV, enquanto eles se deslocavam à noite em um caminhão perto de Selidov. O inimigo continua procurando pontos fracos e testando a defesa ucraniana em Mirnohrad, no distrito de Pokrovsk. Um pequeno grupo de ocupantes conseguiu entrar na cidade, mas foi imediatamente eliminado pelos soldados das Forças Armadas da Ucrânia. A dificuldade de neutralizar os grupos de sabotagem russos está no fato de que eles usam áreas urbanas e a população local como escudo humano. É isso que cria problemas adicionais para as forças de defesa da Ucrânia no momento de neutralizar os assaltantes russos. Mas vale ressaltar que, segundo dados da própria parte russa, a expectativa média de vida de um assaltante russo é de cerca de 12 dias. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, está convencido de que a Rússia não tem interesse no desenvolvimento das áreas ocupadas do Donbas e usará os territórios conquistados apenas para ações de propaganda sob o nome de "Nós vencemos a guerra". Além disso, o comandante supremo afirmou que a Ucrânia quer terminar a guerra de forma justa e segura. A Bielorrússia chocou novamente, deu marcha ré. Agora, Putin não é mais amigo de Lukashenko. Parece que o Ocidente apertou de verdade. Minsk, de forma inesperada para todos, exige diálogo com Kiev, sonha com a paz e elogia os Estados Unidos. E tudo isso em meio a declarações bombásticas sobre o lançamento de uma bomba nuclear. Minsk está mostrando os dentes. Então, afinal, para quem a Bielorrússia está pronta para dançar conforme a música? Mas será que essa incerteza não vai acabar se voltando contra ela com um golpe duro? Sobre isso, já. A tendência de retomada do diálogo entre Belarus e os Estados Unidos ganhou certo impulso positivo. Chegou a hora de dizer algo a respeito disso. Lukashenko faz de tudo para ficar em cima do muro. Vladimir Alexandrovich precisa se acalmar. Tem uma boa proposta na mesa. Por muito tempo, ele foi considerado um dos aliados mais leais de Putin. De repente, começou a demonstrar abertura para contatos com os Estados Unidos. Sim, abotoaduras interessantes com a imagem da Casa Branca. Mas vou tentar não ficar devendo. Jornalistas escrevem que ele está procurando uma saída do isolamento em que Putin o colocou, por isso intensificou os contatos com a União Europeia. Washington, apesar da União Europeia, começou a interagir com Belarus, enviando várias delegações a Minsk este ano. E tudo tem que ser justo, como antigamente combinamos com os americanos. Minsk aproveitou a janela de oportunidades aberta. Lukashenko tentou de bom grado reconquistar pelo menos um pouco da confiança dos americanos. O fiel companheiro de Putin começou a elogiar Trump. Trump mereceu esse prêmio Nobel e ele deveria ter recebido. Trump fez muito pelo mundo. Em setembro, ele teve uma conversa telefônica com Donald Trump e até o chamou de líder respeitável. É claro que o líder, e não o ditador bielorrusso, espera conseguir pelo menos uma suspensão parcial das sanções ocidentais. Concordo com o presidente do Irã que as sanções são um tempo de oportunidades. Para nós, é muito importante não perder esse tempo. Lukashenko entende que Irã e África não são aliados e o dinheiro de Putin está acabando. Lukashenko deu um sinal de que está pronto para conversar com Volodymyr Zelensky. Nossa posição é que é necessário se encontrar e, mesmo nessa situação extremamente difícil, buscar consenso. Esse trabalho também está sendo feito. Claro, aqui muita coisa depende do lado ucraniano. Nosso presidente está se esforçando ao máximo para, de fato, estabilizar a situação na região. Nas últimas semanas, diplomatas bielorrussos estariam realizando ativamente uma série de encontros com representantes europeus. Em Bruxelas, esse gesto foi interpretado como uma tentativa de Lukashenko de sair do buraco das sanções para voltar ao comércio internacional. Vamos tentar elaborar um grande acordo global. Como gosta o Sr. Trump, um grande acordo. É assim que ele chama isso. Jornalistas escrevem que é justamente Yuri Mrazevich, nomeado embaixador da Bielorrússia no Vaticano,
quem de fato coordena os contatos de Minsk com a Europa Ocidental. Ele transmitiu aos diplomatas europeus a mensagem de que Belarus busca romper o isolamento político e, supostamente, está pronta para desempenhar o papel de mediadora entre a Rússia e a Ucrânia. Por isso, para nós, uma Ucrânia soberana e independente é uma questão grande e fundamental. Ela deve ser pacífica, não criar nenhum problema ou ameaça para ninguém e se desenvolver como um Estado independente. Nós somos a favor disso, somos a favor da paz e, nesse sentido, estamos prontos para trabalhar. A Belarus, como principal aliada da Rússia na questão da resolução da crise ucraniana, assim como na construção da arquitetura de segurança regional, é atribuída, como já disse, uma certa função. Os americanos nos perceberam nesse processo. A Europa reage com cautela às compulsões do bielorrusso Lukashenko, sabendo que o bigodudo gosta de jogar dos dois lados. Mas é preciso agir com urgência, porque, gostemos ou não, a Rússia está avançando na linha de frente. Digo isso com responsabilidade, pois observo isso praticamente todos os dias. E isso pode levar ao desaparecimento da Ucrânia como Estado. Diplomatas europeus reconhecem que Minsk tenta mostrar independência em relação a Moscou. Mas a maioria acredita que Lukashenko não tem independência real. Recentemente, as autoridades bielorrussas prenderam novamente alguns opositores e, paralelamente à Rússia, realizaram exercícios militares conjuntos. Não tentamos conquistar ninguém, porque não conseguiríamos conquistar. Nós entendemos isso perfeitamente. Ao nosso redor há estados fortes. Não tem nem o que dizer. Mas estamos sempre prontos para causar danos inaceitáveis, se alguém pisar em nossa terra. Para fazer cena, convidaram supostamente militares americanos para o Zapad 2025. Obrigado pelo convite. O melhor lugar para negociações. Ao contar aos Estados Unidos sobre suas intenções pacíficas, Lukashenko faz o jogo de Putin, por exemplo, propondo construir uma usina nuclear no leste da Bielorrússia para fornecer eletricidade aos territórios ucranianos temporariamente ocupados pelo Kremlin. Se for tomada uma decisão, nós imediatamente começaremos a construir um novo bloco de energia ou uma nova usina, se houver tal necessidade no oeste da Rússia e nas regiões libertadas. O governo vai calcular isso. A questão do financiamento nem se coloca. Lukashenko, como um trapaceiro experiente, flerta com o Ocidente sem soltar a mão do Kremlin, que o sustenta. Americanos pediram levar recado para Moscou. Tem alguma coisa assim? Amanhã eu vou passar todos os recados e mensagens para ele. Essas manobras de Minsk de agradar a gregos e troianos geralmente acabam com uma das cadeiras quebrando. O caçador de ferro em ação, Sting, um novo pesadelo para o inimigo. O superpoderoso drone interceptador entra com tudo na batalha, destrói tudo em pedaços e não deixa nenhum rastro. Todos acompanham os voos dessa ave de combate de boca aberta. Eficiência incrível em combate, 150 alvos, como se nunca tivessem existido. Uma destruição poderosa das forças inimigas. O inimigo observa atentamente e toma as últimas medidas na esperança de se salvar. Tudo isso em detalhes na matéria a seguir. A mais de 300 km por hora. Esses são os parâmetros de deslocamento do drone interceptador ucraniano Tim. O principal objetivo desse pequeno é destruir os Shads russos, que o Kremlin lança aos montes contra a Ucrânia. O Sting é totalmente um produto da indústria militar ucraniana. Seu custo é de cerca de $2.500, o que é várias vezes mais barato que os Shads russos. O que torna esse drone interceptador indispensável para a defesa aérea ucraniana? Há apenas um ano, essa opção de abater os Shads era irreal. Agora, tudo mudou radicalmente. O que antes parecia ridículo transformou-se em um elemento barato e fundamental da defesa da Ucrânia. Enquanto a Rússia bombardeia suas cidades com ondas cada vez mais potentes de drones explosivos, a Ucrânia recorre cada vez mais a interceptadores baratos para detê-los. Essa arma derrubou 150 drones de ataque durante um bombardeio recente. Agora, a Ucrânia busca produzir 1.000 interceptadores por dia.
Um dos principais portais de notícias do mundo, o Business Insider, escreve que os drones interceptadores do tipo Sting, que a Ucrânia está produzindo ativamente agora, podem mudar o rumo da guerra, pois custam muito menos do que os Shads. Sempre houve uma busca, e ela continua, por meios baratos de destruir as capacidades ofensivas do inimigo na forma de drones e mísseis. E esses drones interceptadores, cujo custo é 10 vezes menor, de fato, do que o próprio drone de ataque que vai atacar um alvo, seja civil ou militar, levaram à ampliação dessas soluções. Desde o início de 2024, engenheiros ucranianos desenvolvedores de drones começaram a adaptar ativamente quadricópteros para transformá-los em drones capazes de destruir os Shads. Os projetos dos drones interceptadores estão se desenvolvendo rapidamente. Por exemplo, o Stino está equipado com uma ogiva que atinge até 340 km por hora graças a 4 hélices giratórias. Esse interceptador com orientação por sensores, fabricado pelo produtor ucraniano de drones Wild Hornets, lembra um míssil portátil e é pequeno o suficiente para caber em uma bolsa de viagem. Outros interceptadores se parecem com pequenos planadores. As equipes que os lançam precisam reagir imediatamente às ameaças. O piloto do Sting contou que sua equipe sai à noite guiada por grupos de reconhecimento, tendo apenas 10 minutos para interceptar os drones russos que se aproximam antes que eles saiam do alcance. O aprimoramento dos drones interceptadores não para nem por um minuto. Os índices de sucesso variam de 30% para alguns interceptadores até 80% e 90%. O sucesso depende de uma grande quantidade de fatores, tipo de alvo, tempo de interceptação, habilidades do piloto e muitos outros. O interesse e a demanda por interceptadores aumentaram drasticamente não só na Ucrânia, mas também nos países da OTAN, depois que os primeiros drones russos cruzaram a fronteira da Polônia. Ainda mais porque o Kremlin continua investindo enormes quantias no desenvolvimento e produção de drones de ataque do tipo Shahed. A Ucrânia e os países da OTAN querem ter uma resposta eficaz e, principalmente, de baixo custo. Estamos negociando com líderes bastante grandes em alguns segmentos do mundo, empresas que estão interessadas em comprar nossos drones. Algumas tecnologias, digamos, foram adotadas por nós de parceiros estrangeiros com quem trabalhamos. Elas foram integradas à nossa solução. E o interesse é sério, porque nós temos o maior, infelizmente para nós, mas bom para o mundo, para quem fabrica armamentos, o maior campo de testes de tecnologias militares do mundo. Durante um dos últimos ataques à Ucrânia, a Rússia lançou quase 800 alvos aéreos e, segundo estimativas de serviços de inteligência ocidentais, o Kremlin em breve pode lançar até 2.000 Shads de diferentes modificações. Além disso, na Rússia estão modernizando o Shahed e no futuro ele pode atingir velocidades de até 300 km por hora. Portanto, o surgimento dos drones interceptadores ucranianos deve simplificar e tornar mais eficiente o trabalho da defesa antiaérea. Ainda mais porque, do ponto de vista financeiro, os interceptadores ucranianos são vantajosos para uso. E a vitória na guerra é sempre uma decisão econômica vantajosa. Perto de Kherson está um inferno. Os soldados russos estão fugindo da linha de frente. Os generais estão em choque. Eles rezam para que o caos não chegue ao Kremlin. Mas é em vão. O processo já foi iniciado. A motivação para continuar lutando é zero. Os mercenários de Putin estão entregando as armas. Detalhes chocantes sobre o exército russo surgem a cada minuto. O tesouro está vazio e os sacos pretos só aumentam. Será que chegou o momento em que Putin vai desistir? A resposta já está na reportagem. O exército russo foi tomado por uma onda de deserção. No 4º ano de guerra, ninguém, exceto Dubunker, procura agitação e já não acredita nem em Putin, nem na propaganda do Kremlin, que romantiza o tema da linha de frente. Estagnação. Queria que tivesse alguma movimentação. Em vez disso, os soldados russos procuram qualquer oportunidade de fugir para longe da agitação do Kremlin na Ucrânia. Agora, os partisans do movimento Ates relatam uma fuga em massa de militares na direção de Kherson. O tratamento cruel dos comandantes, os ataques sem sentido e a falta de rodízio forçam os soldados a abandonarem suas posições. Resolver a situação no exército de Putin foi abordado à moda russa. Em vez de melhorar as condições de serviço,
Aumentaram o controle sobre os contratados exaustos e semifamintos, instalaram postos de controle reforçados e patrulhas nas áreas próximas à linha de frente. A Polícia Militar realiza verificações totais de documentos e revistas em busca de desertores. Agentes entre os moradores locais relatam que, com muita frequência, os desertores invadem casas residenciais e, caso sejam descobertos, usam armas de fogo. Além disso, cada vez mais os desertores russos começaram a levar reféns com eles. Já faz 1 hora que estou na loja com os reféns. Estou segurando uma granada de combate F1 sem o pino. Eu só quero que me levem para a promotoria. Na promotoria, eu vou me render. O que levou o soldado russo a tomar uma atitude tão radical foram as condições de serviço, a total indiferença do comando em relação à vida do pessoal e os abusos constantes dentro da unidade. Yakov Santimal Sergi Sergiovich, soldado da 69ª Brigada de Fuzileiros Motorizados, 9ª Companhia do 3º Batalhão. Fui forçado a sair da linha de frente ferido, a ir embora sozinho até, porque meu comandante prometeu me amarrar a uma árvore à noite para que eu fosse morto pelos drones ou então atirar em mim, já que eu me recusava a cumprir a missão de combate estando ferido. A punição de amarrar soldados a árvores em campo aberto é, na verdade, uma tática favorita dos russos para disciplinar na linha de frente. Em vez de eliminar seus próprios contratados, o comando simplesmente coloca os punidos em campo aberto, onde, em poucas horas, eles são mortos pelos drones FPV ucranianos. Sou militar do 25º Exército Geral, da 67ª Divisão, do 36º Regimento de Assalto. Já faz 3 dias que estamos algemados a uma árvore, sem comida, sem água, sem nada, e nem nos levam ao banheiro. É assim que as coisas estão. Sobreviver até mesmo um dia nessas condições não é para todos. Sobreviver depois de punições ainda mais cruéis no exército russo é muito mais difícil, conta o próximo desertor chamado Sergei. O russo de 34 anos ainda não acredita que conseguiu fugir da linha de frente. A gente está apostando tudo. É isso. Está em jogo vida e liberdade. Enquanto a guerra continuar, vão me apagar sem julgamento. E tudo isso porque o eletricista russo mobilizado se recusou a pegar em armas e ir matar ucranianos. Meu crime foi só não querer atirar em pessoas, só isso. A polícia militar chegou. Eu falei, vão se foder, que resumindo, simplesmente mandei eles se foderem e pronto. Me levaram para Zaiksevo, e aí me deram um choque elétrico. O aparelho era um carregador de bateria, onde dá para regular a voltagem e a amperagem. Aí colocaram uma garra na orelha, outra no dedo, e mandaram ver, basicamente. O quê? Por que torturar? O que eles queriam? Não queriam nada. Só davam choque e jogavam água fria. Na hora, lá, 1,5, 2 da mangueira. Mais baixo, procedimentos, efeitos especiais. Mas não importa o quanto os soldados do exército russo sejam intimidados nos porões por seus próprios generais, a vontade de viver vence. Ainda mais porque, no caso de deserção, as chances de sobreviver são muito maiores do que em mais um ataque suicida. As perdas catastróficas na linha de frente são mais um motivo para a fuga em massa das trincheiras. Por quê? Porque lá é um fracasso atrás do outro. Lá, a cada 3 feridos, um não chega nem à evacuação. Lá os problemas são enormes. Lá, as chamadas ações ofensivas desaceleraram exatamente 2 ou 3 vezes, como relatam os centros de análise americanos. Lá é um fracasso. Ferimentos na linha de frente, para os soldados russos, recentemente passaram a ser praticamente o mesmo que morrer, segundo analistas militares. Os próprios médicos russos simplesmente deixam seus feridos para morrer nas posições. A situação da evacuação dos feridos é simplesmente catastrófica, contam também os partisas na retaguarda russa. O comando de algumas unidades deliberadamente não envia transporte nem equipes de evacuação para buscar os soldados feridos, condenando-os a uma morte longa e dolorosa. Por falta de veículos e ordens para evacuação, os ocupantes morrem no primeiro dia após serem feridos. Muitos deles poderiam ter sobrevivido se tivessem recebido atendimento médico a tempo.
Os oficiais dessas unidades declaram abertamente que é mais fácil encontrar novas pessoas do que arriscar o equipamento. Isso é uma prova direta de que o comando do exército russo considera seus soldados como material descartável. Só que esse material descartável também tem a tendência de acabar, assim como o dinheiro para mantê-lo. O tesouro do Kremlin está vazio. Não há de onde pagar indenizações infinitas e, mais importante ainda, os bônus por assinar contrato com o Ministério da Defesa do país agressor. Como resultado, as autoridades de pelo menos 8 regiões da Rússia reduziram várias vezes os pagamentos únicos. No Tartaristão, Chuvacha e na região de Samara, os pagamentos foram reduzidos de 3,2 milhões para apenas 800 mil rublos. Isso é uma avalanche que começou. Putin não tem dinheiro. Putin não tem como, diretamente, dar dinheiro e manter um exército de mercenários. Sem dinheiro, não tem bogo para morrer na linha de frente, explicam os analistas. Os postos de recrutamento do outro lado da fronteira já não conseguem cumprir as tarefas impostas pelo Kremlin há muito tempo. Nenhuma artimanha funciona mais. É um capitalismo de compadrio, desvio de grana. A fórmula agora é essa: lucram com a guerra e a população, no fim das contas, perde a iniciativa. E junto com ela, a vontade de ir para a linha de frente, mas a vontade de sair de lá o mais rápido possível, mesmo pagando qualquer quantia, só aumenta. Portanto, o exército russo enfrentará em breve uma onda de deserção ainda maior. A França atacou a linha de frente. Mísseis, veículos blindados, sistemas de defesa aérea, todo esse mega reforço já está a caminho para nós. Macron aposta na vitória da Ucrânia, enviando um sinal poderoso ao inimigo. A bomba explodiu. Ninguém esperava por isso. A França está definitivamente afiando os dentes contra o poder do Kremlin. Quais outras surpresas Paris está preparando e quando o inimigo sentirá sua força, você vai descobrir muito em breve. A França é aliada da Ucrânia na luta contra os invasores russos. O país fabrica drones e sistemas de defesa aérea para as necessidades das Forças Armadas da Ucrânia. Como destacou o ministro da Defesa, Rustem Umerov, nosso país tem experiência de combate, enquanto a França possui uma indústria poderosa. Assim, isso garante uma parceria mutuamente benéfica para ambos os lados. Ainda não há dados abertos, porque é conhecido o caso da cooperação em relação aos mísseis Scalp, por exemplo, que são de produção conjunta, na versão britânica, são chamados de Storm Shadow, e também ao Cessa, que a França fornece. Existe interesse pela Ucrânia? Claro que sim, porque na Ucrânia existem não só tecnologias específicas que permitem travar uma guerra de nova geração, mas também táticas de uso, experiência, milhões de registros, por exemplo, de inteligência artificial, que possibilitam usar isso de forma eficaz no campo de batalha. Claro, isso é muito interessante para os franceses, assim como para qualquer outro país, em princípio, com o qual a Ucrânia coopera. Foram justamente os franceses, junto com o Reino Unido, que tiveram a ideia de enviar forças de paz para a Ucrânia, a fim de garantir ao nosso país garantias de segurança. O ministro das Relações Exteriores, Sikorsky, disse muito claramente: mas de que garantias de segurança vocês estão falando? Garantias de segurança significam que vocês devem dizer claramente se estão prontos para atirar nos russos. Se vocês estão prontos para atirar nos russos, então devem fazer isso agora, porque a Rússia já atacou a Ucrânia. Para falar a verdade, desde o início da invasão em grande escala, a França não apoiou a Ucrânia imediatamente. Embucha. Eles vieram naquela época, junto com Scholz e Draghi, basicamente para convencer a Ucrânia a se render nas condições da Rússia. Mas quando Zelensky os levou para Bucha e mostrou o que aconteceu lá, eles entenderam que já não dava mais para fazer nada. No verão de 2025, o ministro da Defesa da Ucrânia anunciou a criação de uma nova iniciativa internacional para a produção conjunta de armamentos no território dos países participantes do Grupo de Contato para a Defesa da Ucrânia. Vamos ver como isso vai ser implementado e vamos ver detalhes concretos. Bom, acho que logo vai aparecer informação sobre a produção conjunta de armamentos. Em princípio, a Ucrânia está agora ampliando ativamente a produção nos países da União Europeia. Em primeiro lugar, estamos falando da Dinamarca, com quem desenvolvemos relações frutíferas no que diz respeito a investimentos na defesa ucraniana.
A iniciativa prevê a criação de produções licenciadas de armamentos ucranianos em países parceiros, com o objetivo de atender às necessidades urgentes das forças de defesa da Ucrânia. Em 2024, as partes francesa e ucraniana firmaram um acordo para iniciar a produção de munições sob licença da KNDS France Nesté. Assim, a França não apenas transfere armamentos antigos para a defesa ucraniana, mas também estabeleceu a cooperação entre seus fabricantes e as Forças Armadas da Ucrânia para uma colaboração fundamental em defesa e troca de experiências em combate. Por enquanto, é tudo da minha parte. Eu fui Darina Utscalo, com vocês. Ainda mais notícias quentes no nosso próximo episódio. E enquanto isso, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like. Até a próxima!